Saiu o segundo episódio da segunda temporada de Dandadan. O episódio foi muito legal como sempre, mas hoje a gente tem algumas coisinhas pra comentar da dublagem que eu não gostei tanto, mas também temos coisas boas a ressaltar da adaptação, que tá muito bacana. Mas antes desse vídeo começar, eu sou o Neon, eu faço conteúdo de animes e mangás e outras coisinhas mais que eu gosto. Então se você curtir, segue aí pra ajudar, @peixotaku em todas as redes sociais. Eu queria pedir desculpa rapidamente também pelo problema que a gente teve no áudio de semana passada. Teve um problema durante a gravação e eu só descobri depois, já era tarde demais pra resolver. Mas eu acho que a partir de agora vai ficar tudo bem. Então esquece o primeiro vídeo da review de Dandadan. Segue o baile, vamos pro episódio. O episódio começa ali com o Didi sendo atacado pelo Okarun. O Didi acaba afastando ele para se defender e o Okarun volta a se contorcer de dor. E nesse momento que ele tá se contorcendo, o Didi percebe que tem algo estranho acontecendo. O Okarun tá tentando se automutilar. Então o Didi tenta impedir que ele faça isso e eles acabam derrubando ali alguns objetos que atraem o verme gigante. E o Didi percebe que as vibrações são o que estão fazendo o verme encontrar onde eles estão, mas as suas vozes não parecem afetar isso diretamente. O Okarun tenta constantemente se ferir e ele diz uma coisa que dá um gatilho no Didi: me deixe morrer. Nesse momento, o Didi se lembra dos seus pais e foi por isso que eles foram feridos. Esse verme gigante parecia estar tentando predar os pais dele de alguma forma, induzindo eles a cometer auto F. Eu não quero falar a palavra porque o YouTube pode me censurar aqui. Que foi o momento que o Didi acabou salvando eles. Temos um breve relance de algo que tá acontecendo e vemos a Momo também tentar se automutilar. Mas a Vovó Turbo acaba salvando ela. A Vovó Turbo explica verdadeiramente o que tá acontecendo na situação. O verme parece emitir ondas psíquicas que fazem com que suas vítimas tenham a vontade e necessidade de se levar de F. Mas tem alguma coisa que parece estar protegendo o Didi, e a Vovó Turbo pergunta se ele não percebeu o que é. O verme continua mandando ondas psíquicas pra cima deles, enquanto isso, o Didi tenta constantemente proteger os seus amigos e tirar eles dali o mais rápido possível. É uma cena que não tem como a gente não gostar do Didi. Se tinha alguém que tinha ódio ao personagem, ver ele se sacrificando assim pelos amigos, cara, não tem como não gostar dele depois disso. O verme se aproxima mais uma vez do Didi e tenta mandar as ondas psíquicas pra ele também, mas algo acontece. Aquela criatura que a gente tinha visto lá no final da primeira temporada aparece, e essa criatura parece estar de uma forma ou de outra protegendo o Didi. Esse é o Mal-Olhado, ou como ficou na tradução, Olho Demoníaco. Eu achei que a dublagem aqui vacilou demais, porque pra quem não sabe, provavelmente vocês conhecem, aqui no Brasil nós temos a superstição do mal-olhado, ou também conhecido como olho gordo, que normalmente é quando algo ou alguém deseja algo que você tem muito e isso acaba amaldiçoando aquilo que você possui. Se encaixa muito bem com a figura do Devil Eye, que foi a tradução em inglês, ou como ficou em português, olho demoníaco. Sinceramente, foi uma perda da dublagem aí. Eu acho que ainda dá tempo de corrigir, hein? Eles ainda podem trocar olho demoníaco por mal-olhado, porque é uma coisa que se comunica muito mais com a gente que é brasileiro, dá um nome muito mais legal pra maldição do Didi. Eu acho que em relação à dublagem, essa foi uma das coisas que mais me incomodou no episódio. Mas continuando, a Vovó Turbo diz que o mal-olhado é uma figura que faz exatamente a mesma coisa que a Grande Serpente. Emite ondas psíquicas que dá às pessoas vontade de cometer auto-F. No entanto, essas ondas psíquicas parecem estar se anulando. Por conta disso, o Okarun e a Momo voltam ao normal. Quando o Okarun recupera a consciência, ele tenta atacar o verme, e ele fica nisso por algum tempo. E a Vovó Turbo fica brava, dizendo pro Didi tomar cuidado para não olhar nos olhos do mal-olhado, porque ele pode acabar sendo hipnotizado e acabar fazendo a mesma coisa que o Okarun e a Momo fizeram. Eles começam a correr da Grande Serpente e o mal-olhado começa a olhar fixamente dentro dos olhos do Didi. E aí nós descobrimos a origem desse grande espírito. Ele era uma criança que ficou presa dentro do terreno onde essa casa futuramente foi construída. A gente não sabe exatamente o porquê que ele estava preso lá, mas ele sempre olhava as crianças brincando e sempre queria brincar com essas crianças, mas ele não podia sair. Ele parecia que tinha sido deixado lá para morrer. Então, sozinho, ele imitava essas crianças brincando, querendo experienciar nem que fosse um pouco da alegria delas.
O que, de novo, se conecta perfeitamente com a nossa crença do que é o mal olhado ou o olho gordo. Apesar de, nesse momento aqui, ainda ter muita inocência contida. Quando ele ficou com um corpo bem fraco, ele foi usado de sacrifício no vulcão, para acalmar a erupção do vulcão. E a loucura aqui é que a gente vê aquela mesma família que a gente viu abusando do Didi. É a mesma velha. Não é uma descendente dela. Bizarro. Mas isso vai ter um motivo e a gente vai descobrir nos próximos episódios. A pequena criança acaba pegando fogo por conta da lava do vulcão. E isso daqui vai ser importante pro futuro. O espírito do mal olhado vai ter uma relação entre quente e frio. Mas isso vai chegar nos próximos episódios aí pra frente. Eu acho legal ressaltar esse detalhe aqui do fogo, porque se você não prestar atenção nesse detalhe, lá na frente você não vai entender o porquê de uma coisa que acontece. E como ele morreu como alguém não resolvido, ele se tornou um espírito. Aos poucos, casas foram construídas ali, e toda vez que uma casa era construída ali, ia morar uma criança ali também. O espírito tentava brincar com essas crianças, mas alguma coisa fazia com que seus pais cometessem auto F. Esse processo se repetiu várias e várias vezes, mas não era por conta do mal olhado. Quem estava fazendo isso era o grande verme que ali embaixo morava, até que chegou um momento em que ele mais uma vez tentou brincar com uma criança, que podia ver ele muito bem dessa vez. Ele começou a dançar, como as crianças antigamente faziam, e como ele queria fazer com seus amigos. Só que a dança e os impactos que ele causava na casa atraíram mais uma vez a grande serpente, fazendo com que os pais dele cometessem auto F. E essa última criança foi abordada por aquela família estranha também, dizendo que ele seria usado de sacrifício. Ele foi deixado para morrer debaixo da terra, no frio, e foi enterrado junto com a casa que ali estava. E aos poucos os sentimentos dessas duas crianças se conectaram, resultando em um forte ódio pela humanidade e no espírito atual do mal olhado. Quando o Didi tem essa visão, ele se vê nessa criança. E é exatamente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que a gente tem essa dúvida de se esse espírito é ou não é bom, é ou não é bem intencionado, uma coisa é inegável. Ele protegeu o Didi de ter o mesmo futuro que os pais dele. E da mesma forma, ele parecia proteger as outras crianças, já que elas não eram influenciadas pelo verme. Tendo visto as memórias do espírito, o Didi começa a correr para debaixo das casas que foram ali enterradas. Tudo na intenção de soltar a primeira criança que está presa ali. Afinal, durante todo esse tempo, ela ainda esteve sofrendo, ela ainda está presa ali embaixo. Quando o Didi finalmente chega, a gente vê uma cena que, aqui no anime ficou muito mais irada do que no mangá, na minha opinião. A gente vê esse corpo semi-vivo, porque não parece que ele partiu, já que os seus cabelos continuam crescendo. E o Didi começa a se aproximar e conversar com o espírito. Ele diz que o espírito não é mau, que ele é alguém bom. Ele tá sofrendo tanto quanto eles, e ele é só como eles. Uma criança perdida ali no meio. A vovó Turbo diz que o Didi é idiota. A grande serpente do nada lança um choque que derruba os dois, tanto o Didi quanto a Momo, e ela começa a derramar uma espécie de gosma que prende eles ali. Enquanto isso, vemos que o Okarun não conseguiu lutar contra a grande serpente, e ele tá meio cansado ali no canto. O Didi acaba ficando desacordado, e aqueles cabelos parecem estar subindo em cima dele. Ele cria uma conexão com o espírito, que diz pra ele que ele só queria brincar. Então o Didi, sendo muito gente boa, ele diz que eles podem brincar o quanto ele quiser. E aqui é mais uma adaptação que eu achei que a dublagem vacilou, mas eu não tenho certeza se foi coisa da dublagem ou se foi coisa do texto do anime. Eu acho que foi a dublagem em si. No mangá, o Didi menciona que eles podem fazer o que ele quiser, inclusive jogar futebol ou brincar de qualquer outra coisa. Eu acho importante essa citação do Didi com o futebol, porque essa promessa se cumpre logo em seguida. No mangá, eu achei que essa cena, como um todo, foi mais ambígua. Não dava pra entender se o espírito estava ou não estava tão mal intencionado assim de cara. Mas aqui no anime, ficou muito mais claro por conta da voz, já que o espírito disse com um certo tom irônico que foi ele que escolheu. E temos esse foco no olho dele, como se fosse o mal olhado encarando o Didi, a inveja pelo que o Didi tem. Eles acabam se conectando, e o Didi tem uma conexão diferente dos outros personagens, né? A Aira e o Okarun têm traços de uma conexão espiritual.
Já o Didi tá sendo completamente possuído, como era o Okarun antes da vovó Turbo sair de dentro dele e acabar virando um gatinho. O que faz ele, obviamente, perder o controle. Ele acaba se defendendo contra a grande serpente, mostrando que ele é muito forte. Aparece o visual que é irado do Mal Olhado, pô, um puta visual foda. Uma coisa que eu preciso falar, que a gente sempre tem que falar quando tá falando sobre as criaturas, vilões e monstros de Dandadan. O uso constante que o anime faz do roxo pode ter um significado importante. O roxo normalmente é associado à arrogância, vaidade, tristeza e, inclusive, de acordo com o Google, em algumas culturas pode remeter também ao luto e ao sacrifício, o que se comunica diretamente com toda a imagem do personagem do Mal Olhado. Então, novamente, as cores em Dandadan não são escolhidas por coincidência. A gente vê isso se repetindo várias e várias vezes em todos os padrões dos vilões. E encaixa sempre muito bem. Eu acho que esse é um dos maiores charmes da adaptação pro anime e que tornam ele um anime tão original. Ao mesmo tempo que ele é monocromático por estar envolto nessas cores, ele é um anime muito colorido e que passa bastante emoção. Enfim, o Didi ataca a Momo e a Momo ainda quer acreditar que o Didi tá ali e quer entender o que diabos está acontecendo, como isso é possível, como o Didi é tão forte. O verme continua constantemente atirando choques contra eles e o Didi usa um dos poderes desse espírito que é interessante. É um escudo formado com a amargura de todas as pessoas que estiveram trancadas naquela casa, sendo em formato de uma casa, ou seja, se trancando ali dentro para se proteger. E em seguida, o Didi já cumpre sua promessa de uma forma ou de outra, utilizando os poderes do futebol. Ele começa a chutar aquela energia em direção ao verme, e ele é muito mais forte do que o Okarun, pelo menos é o que parece. Aqui a animação fica muito fluida e é até difícil achar um frame que seja legal, então talvez vocês estejam vendo um negócio bem bizarro aí, mas a animação ficou muito irada. A Momo pergunta mais uma vez por que o Didi é tão forte, e a vovó Turbo diz que ela não percebeu a quantidade de vezes que a Seiko disse que o Didi era um gênio. A verdade é que o Didi é um cara com um grande poder espiritual. E todas as vezes que ela dizia que o Didi era um gênio, é porque ele é realmente um gênio em utilizar poder espiritual. A Momo chega a questionar por que ele não era assim quando eles eram crianças, e a vovó Turbo só diz que ele despertou mais tarde. Isso, na verdade, é uma grande explicação para o público entender que o Didi é muito forte e achar que toda essa situação não veio do nada. Eu acho muito engraçado utilizar um elemento de comédia, como a Seiko elogiando o Didi, para fazer um foreshadow. É algo que me lembra muito Katekyo Ritmo Reborn. Novamente, o Didi começa a atacar a Momo, e isso é porque o espírito tem um grande ódio aos humanos. Eu tenho a sensação de que esse espírito não é de todo mal, ele não é tão mal intencionado assim. Eu não cheguei a ler tão pra frente no mangá. Sinto que os seus sentimentos se dividem entre querer a companhia de alguém, mas também odiar todos ao seu redor. Os sentimentos dos dois espíritos ali combinados provavelmente se confundem muito, e o ressentimento acaba falando mais alto. Por isso, o Mal Olhado quer atacar a Momo. A Momo continua se defendendo com os poderes dela, mas não tem muito sucesso. O corpo atlético do Didi, combinado com os poderes desse espírito que é muito mais forte, acabam ressaltando a diferença dos dois. Mas quando o Didi tá pra dar o seu ataque final, o Okarun aparece e defende a Momo, chutando o golpe do Didi de volta, fazendo um paralelo bem legal com aquele momento que eles estavam jogando futebol antes, e toda aquela disputa deles pela Momo. O próximo episódio vai ser um dos pontos altos desse arco, a luta do Didi e do Okarun. Cara, isso daqui vai ser insano. Eu adorei esse episódio, eu adorei como ele traduziu muito bem toda a questão do Mal Olhado. Eu achei que aqui no anime as coisas ficaram mais claras e conseguiram passar muito mais sentimento. Eu sei que muita gente viu no cinema porque esses episódios saíram como filme no cinema. Eu não sei quais foram as diferenças da adaptação, tá? Porque eu não tive como ir no cinema ver, mas eu achei que toda a escolha ficou muito interessante. Eu achei que a abordagem no anime tá muito próxima ao que é no mangá e tá colaborando para passar o sentimento devido. Eu gostei muito desse episódio, estou ansioso para o terceiro episódio e queria saber o que vocês acharam disso tudo. Gostaram do episódio? Não gostaram do episódio? Eu achei que a dublagem vacilou, eu acho que a Netflix ainda tem tempo de arrumar isso. Netflix,
corrijam o mal olhado, por favor, seria incrível. Tudo bem, a gente aceita que vocês erraram ali, corrige, só dublar nos próximos episódios. Eu sei que essa temporada provavelmente já tá toda dublada, mas dubla ali na próxima, troca Olho Maligno por Mal Olhado, a gente aceita, tá tudo bem. Faz muito mais sentido e eu acho que é uma coisa que vai fazer falta, sabe? Essa conexão com a maldição mencionada. A Vovó Turbo já é uma maldição muito distante pra gente entender. Eu acho que o mesmo acontece com a maldição da Aira. Não lembro qual era o nome da maldição da Aira certinho, mas também é uma maldição que é uma figura longe da nossa realidade. O Mal Olhado é o mais próximo das crenças que a gente tem aqui no Brasil, que a gente conhece, e perder esse subtexto é um pouco chato. Então Netflix ainda tem tempo pra corrigir. Tô ansiosíssimo pra essa luta do Karun e do Didi. E é isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aquele like pra ajudar. Mais uma vez, peço desculpa pelo bug que aconteceu no primeiro episódio da review de Dandadan. Mas a partir de agora a gente vai seguindo. É isso. Tamo junto, eu tenho que correr pra editar isso daqui. E eu queria agradecer aos membros, mais uma vez, porque sem eles não estaria sendo possível fazer isso daqui. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, seja membro, cara. Me ajuda demais em todos os trabalhos, não só aqui no YouTube. Valeu? Fui!